Oi, aqui é a doutora Cristina Iliá com a live da terça-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, para que a gente possa começar, certo? Enquanto eu espero vocês entrarem, eu quero agradecer a família Dandy Walker. Foram tantos os comentários me agradecendo a live da quinta-feira. Foi tanto comentário, tanto agradecimento, tanta coisa boa, tanta energia boa, que eu fiquei mais agradecida ainda por ter feito a live para a família Dandy Walker. Então fica aqui, fiquei comovida, recebi no direct diversas mensagens. O povo fez muito daquela história do printzinho que eu gosto no final da live, mandaram os recadinhos do coração, foi ótimo. Então agradeço mais uma vez a família Dandy Walker pelo convite de falar sobre Dandy Walker no mês do Dandy Walker e com o apoio de vocês que me perguntaram, que participaram ativamente da live, fazendo com que ela fosse um sucesso. E mais feliz ainda por vocês terem adorado a live. Muito obrigada por todos os comentários. Olha, entrou Charles Dalmagro. Gente, um grande amigo, um grande neurologista. É um privilégio os meus colegas de profissão entrarem para prestigiar minha live. Um beijo, espero que esteja na praia vendo o pôr do sol. Que ele tem um visual, o visual ele posta um visual que é de você morrer. Ele faz inveja aos colegas, postando o visual dele, a praia que ele possui como um quintal, né? Não posso falar nada porque eu também tenho uma praia maravilhosa como quintal, tem um mar lindo na minha janela. Então por isso que ele não faz tanta inveja a mim, mas ao povo que ficou em Ribeirão Preto ele faz muita inveja. Então assim, Viviane entrou, a Dajazi também entrou, então todo mundo que estiver entrando, Charles também, se o som estiver entrando bom, me dá um ok, se tiver algum problema no som também me avisem, né? Para que a gente possa corrigir antes de começar o tema de hoje. Toda vida eu procuro pensar num tema para iniciar a live que seja do interesse de vocês. Então, assim, os dois grandes temas da neuropediatria do momento realmente é a epilepsia e transtorno do espectro autista. São os dois grandes temas, é o que as pessoas mais perguntam. Realmente eu recebo mensagens de direct, principalmente sobre esses dois temas, epilepsia e transtorno do espectro autista. Então acabam que são temas que se repetem mais na live por causa da demanda, do que as pessoas querem saber, né? Mas quem tiver outros interesses pode mandar pelo direct. Eu normalmente anoto esses interesses de vocês para que eu possa usar na introdução da live antes de começar a responder as perguntas. Quem quiser perguntar pode começar a digitar para que eu possa depois subir e olhar as perguntas de vocês, certo? Então assim, cada vez, toda semana que eu atendo e eu tenho essa dúvida, recebo também muito direct sobre essa dúvida. E eu já comentei, eu até já me desculpei sobre isso, porque eu também cometi esse erro. A gente que está no Instagram, a gente tenta fazer temas que sejam interessantes e eu percebi que a gente falar das características do autismo, em vez de ajudar muito, que era a nossa intenção, a gente às vezes acabou confundindo as pessoas. Então as pessoas, quando a gente fala sobre as características do autismo,
sobre sinais de alerta, as pessoas assistem isso de uma forma assim: se o meu filho tem uma característica dessa, é porque ele é autista. Se ele não tem uma dessas características, então não preciso me preocupar porque ele não é autista. Então, não é que o vídeo esteja errado, a forma com que as pessoas estão entendendo esses vídeos é que está errada. As características, elas não são obrigatórias. Quanto menos características, melhores. Então, você vai ter crianças que têm uma característica, vai ter criança que não tem essa mesma característica. Então, a característica, ela é um sinal de alerta, mas ela não faz o diagnóstico. O diagnóstico se faz pela dificuldade de comunicação que a criança possui. A dificuldade que a criança possui para se comunicar, tanto para falar quanto para entender o que o outro fala. Eu preciso que ela entenda e fale o adequado para a idade. Ah, mas ela entende algumas coisas. Sim, ótimo! E é para entender, mas ele não está entendendo como deveria para a idade que possui, 3, 4 anos ou 2 anos. Então, o que a gente avalia é a definição do TEA para fazer o diagnóstico. Existe algum grau de dificuldade de comunicação? Se o grau de dificuldade for muito grande, severo, realmente o diagnóstico se torna muito fácil, porque aquela criança não realiza a comunicação quase que nada. Então fica muito salto aos olhos. Quando a criança realiza alguma comunicação, é verbal, responde alguns comandos, aí começam a surgir as justificativas, que podem existir e podem ser verdadeiras, mas aqui as pessoas já justificam. Não, mas é porque ele fala pouco, porque ele tem pouco contato com criança. Ele fala pouco porque o pai falava pouco nessa idade. Então, a gente avalia a comunicação, o quanto que ele fala e o quanto que ele entende, se está adequado para a idade dele. Os sinais de alerta podem estar presentes, que são as características. Porém, se o seu filho tiver uma dificuldade de comunicação que seja leve, ele pode não ter muito das características que chamam a atenção no TEA. Então, as pessoas têm, ele está falando pouco para a idade. Aí vai lá na internet, olha lá um vídeo, 5 sinais de alerta, aí lá nos 5 sinais fala de ecolalia, fala de hipersensibilidade ao som, fala sobre o ato de brincar empilhando, de gostar de realizar movimentos estereotipados. Graças a Deus, meu filho não tem nada. Por que meu filho não tem nenhuma dessas características? Então, as pessoas, elas interpretam estes vídeos de sinais de alerta de uma forma distorcida. O que todos que fizeram queriam mostrar é que, às vezes, a gente consegue, pelo sinal de alerta, ter o alerta para procurar a avaliação, mas a criança também possui uma dificuldade de comunicação. Então, o diagnóstico vai ser feito pela dificuldade de comunicação. Não será feito pelas características. Elas podem estar presentes ou não. É difícil você ter um autista leve que tenha muitas características presentes. No autismo que seja de moderado a severo, você costuma ter o maior número de características. Uma outra coisa que eu também já falei, que também causa muita dúvida, é que assim, o autismo pode acontecer numa criança sem nenhuma doença prévia da neurologia. Quer dizer, o autismo se refere à dificuldade de comunicação. Porém, se eu tiver uma patologia da neurologia, como
uma deficiência intelectual, eu posso ter a deficiência intelectual isoladamente, mas eu posso ter a deficiência intelectual com autismo. E é isso que confunde. Aí pegou, porque aí as pessoas não conseguem separar uma da outra. Então, assim, uma das coisas que não está presente, porque a deficiência intelectual ela não é tão fácil dos pais perceberem, então, assim, fica mais difícil, isso fica para o profissional. Mas atraso motor não faz parte do autismo. Se essa criança autista teve, demorou para sentar, demorou para andar, teve um atraso motor, então ela tem uma patologia que responde por esse atraso motor, porque o TEA não responde por esse atraso motor. Então eu vou ter um TEA associado a alguma outra coisa. Aí eu não quero nem discorrer das causas de atraso do desenvolvimento, que são diversas, mas aí eu não tenho apenas o TEA. E isso é importante, muito importante, muito importante. Porque se eu tenho o TEA isoladamente, eu tenho um melhor prognóstico. Com a realização das terapias, essa criança costuma responder muito melhor. Agora, se eu tenho uma criança que possui duas patologias da área da neurologia, ela vai ter uma resposta pior das terapias. Então, principalmente para prognóstico, para futuro, para evolução, para ganhos, saber se o TEA está de forma isolada ou se ele está associado a uma outra patologia é muito importante. É muito importante e faz muita diferença para que a mãe possa entender por que ele faz isso, ou por que ele não está fazendo, por que ele não consegue fazer algumas coisas que as outras crianças com TEA, que estão na mesma terapia, na mesma clínica, eu vejo uma outra evolução. Os distúrbios de comportamento mais graves, é mais comum o distúrbio de comportamento mais severo nas crianças que têm o TEA com outra patologia. Eu, assim, para exemplificar para vocês, vocês devem conhecer, porque eu tenho vários pacientes com síndrome de Down que são fofos. Eles são lindos, eles são simpáticos, eles são falantes, eles são comunicativos, eles querem lhe contar, eles querem lhe mostrar a roupa, eles são extremamente amáveis, comunicativos, porque dentro do Down você possui um atraso do desenvolvimento, que varia, é claro, como tudo na neurologia, tudo na medicina. Você possui uma deficiência intelectual, que também é variável, porém o comportamento do Down costuma ser de uma criança extremamente amável. Porém, eu tenho Down com TEA. Então, esse paciente com Down, que possui um atraso do desenvolvimento por causa da síndrome de Down, que possui deficiência intelectual pela síndrome de Down, quando se associa, quando possui em associação um transtorno do espectro autista, o distúrbio de comportamento dele é de difícil controle. É difícil controlar a agitação dele. É muito mais difícil você controlar quando eu tenho em associação, principalmente numa patologia que possui deficiência intelectual associada. Então é muito difícil. Então são os muito agressivos, muito agitados, que respondem pouco à medicação. Então é importante saber se você tem um TEA de forma isolada ou se ele, por acaso, está associado a uma outra causa neurológica que faça o atraso do desenvolvimento motor e talvez também de deficiência intelectual. O motor, eu digo que é a dica, porque o intelectual é mais difícil de perceber, mas o motor a mãe percebe,
porque ela sabe com que idade ele andou, se ele demorou para andar, se ele demorou para engatinhar. É um dado muito objetivo. Então, se demorou para andar, se demorou para engatinhar, tem caroço debaixo desse anulo, porque o TEA não faz isso. Não faz parte do quadro do TEA, atrasos motores. Tá certo? Vou olhar agora as perguntas de vocês. Gente, quem quiser compartilhar a live, vai nesse aviãozinho. Eu acho parecido com um aviãozinho de papel. Parece um leque, um aviãozinho de papel, e compartilha a live e assim me ajuda a chegar a um número maior de pessoas. Agradeço a todos que compartilham a live. Vamos ver aqui. Eu vi uma pergunta, só que eu estava olhando para ver se tinha outra antes dela, para não pular ninguém. Aqui, primeira pergunta. Aurinete 21. Doutora, meu filho tem sensibilidade ao sonho e seletividade na alimentação e sempre se defende com agressão ao não. Ele tem laudo de TDAH e TOD. Ele pode ter autismo também? TDAH, TOD e TEA, todos os três, o diagnóstico é clínico. Como o diagnóstico é clínico, realmente o profissional é que precisa ter muita experiência para separar, porque paciente com TEA, ele é agitado. A agitação é uma das características presentes no TEA. Não necessariamente ele é um TDAH, mas às vezes a agitação chama muita atenção. Paciente com TEA tem dificuldade de se concentrar a palavra dita, a tudo que for falado. Então, você vai ensinar alguma coisa, você está usando a voz, você está fazendo comunicação. Nós todos, o que eu aprendi me ensinaram como? Me explicando. Explicar uma coisa é comunicar-se. Então, se você está ensinando pelo meio da comunicação e o paciente tiver um TEA, ele não vai prestar a atenção que você gostaria, porque ele possui dificuldade de comunicação, que é o meio que você está usando para ensinar. Então, pode se confundir? Pode. Agora, no seu caso, eu não diria que ele tem um TDAH com um TOD com um TEA. Se ele tiver um TEA, então aí o TEA já vai te justificar a agitação e o déficit de atenção. Então ele pode ter um TEA, apenas o TEA, que vai te justificar todas as suas queixas. Porque fica uma coisa, o menino é agitado, todo mundo é agitado, tem TDAH. Não. O autismo, uma das características do autismo é a agitação. E não obrigatoriamente, todo TEA, você vai dizer que um TEA é TDAH. Na verdade, é até difícil você definir um TEA como TDAH, porque no TEA você possui agitação. E a deficiência da atenção, a maioria das vezes, ela é avaliada na palavra falada, que é, por definição, comunicação, e por definição, a dificuldade para ele ter tido o diagnóstico de TEA. Então, se torna um pouco difícil você colocar um TDAH em cima do TEA. Não que não seja possível, mas é que a grande maioria não possui o TDAH associado. A agitação e a desatenção faz parte do próprio TEA. E o TOD virou também, está ficando um pouco todo mundo, chamar todo mundo com TOD. O que acontece? Transtorno opositor desafiante. As crianças, elas hoje em dia, elas possuem um grande, até o paciente com TEA, ele tem muita informação, porque eles adoram a internet. Então, são crianças extremamente estimuladas.
Eu lembro que na idade do meu filho, eu nunca na vida eu iria rebater informações da minha mãe como ele faz. Perguntar e dizer que não é. Então essa atitude acontece na criança neurotípica hoje em dia. Quer dizer, eles foram muito mais estimulados. Eu não me lembro de eu ter esse discernimento aos 8, 9 anos, de eu ir numa coordenação para dizer, chame minha mãe porque hoje eu estou assim e eu queria que ela viesse me buscar. Não lembro dessas coisas. Eu não tinha essa... Podia ser que eu fosse lesada, né? Mas eu não me lembro disso nessa idade. Esse discernimento, essa atitude. As crianças hoje em dia não são mais bobinhas. Não tem mais bobinho, não. Quer dizer, a criança de 4, 5 anos, ela é tão esperta. Eu contei já para vocês que eu cheguei na casa de uma amiga minha e ela abriu o portão da casa e eu fui andando na frente enquanto entravam as outras pessoas do portão. E eu fui andando e ela ficou para fechar o portão. E então, como eu entrei primeiro, quando eu cheguei na soleira da porta, tinha uma menina tão pequena. A minha tem 2 anos que eu perguntei para a mãe. A primeira coisa que a menina olhou para minha cara foi perguntar assim, quem é você? Gente, eu não acreditei. Uma criança mínima, bem explicado, quem é você? Vamos dizer assim, o que você está fazendo aqui? Essas coisas são normais hoje, mas eu, na minha geração, os meninos eram muito lesados, porque eu não tinha esse... Então, muito facilmente, a gente coloca essas atitudes das crianças de hoje como um TOD. E o TOD ele precisa ser bem classificado, então tudo quando você tem um diagnóstico ele abre o caminho. Um diagnóstico bem feito, você está com um caminho onde você vai seguir. Se você tiver um erro de diagnóstico, você está no caminho errado. E aí você começa a ver que as coisas não estão andando como deveriam. Parece que o caminho não está dando uma grande evolução. E é difícil, porque TEA, TDAH, TOD, tudo é diagnóstico clínico, é experiência. Claro que tem a ver com a competência do profissional. Sim, mas é competência com experiência, porque a competência está junto, né, pertinho. E eu vejo muita gente que me chega com diagnóstico errado, feito por um neurologista adulto. Para essa área, neurologista adulto não serve para fazer diagnóstico. A neurologia clínica, neurologia de adulto, ela tem uma visão geral, mas ela não tem esse feeling para diferenciar esses distúrbios de comportamento que são muito parecidos. Então, é muito fácil errar, muito fácil classificar errado. Então, realmente, Charles estava ali na live, pode colocar assim, sua opinião. Ele é neurologista de adulto. Não é fácil. Neurologista de adulto, diferenciar TDAH, TOD, TEA, não é fácil para eles. Então, por isso é que você precisa de um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Charles dando palminha. Isso porque eu elogiei a praia dele. Darlene. Doutora, tenho observado que o meu filho tem ansiedade, quer fazer as tarefas da escola de trás para frente. É normal? Ele tem autismo. Assim, eu não diria é normal, eu diria usual. Tá entendendo? Fazer a forma com que você vai fazer a tarefa, às vezes você começar da última questão, eu conheci muitos que começam a prova na última questão e vem do final para o começo.
interferir tanto, né? E aí as crianças, elas, principalmente as crianças com autismo, elas desenvolvem alguns padrões, elas querem realizar, e a gente nos chama a atenção porque às vezes é um padrão não tão usual, não é tão comum para a gente, então a gente é que estranha, mas eles realizam, às vezes, eles fazem um padrão um pouco diferente do nosso. Porém, na maioria das vezes, como você vai fazer as tarefas, se você vai começar de trás para frente, não vai provavelmente interferir nisso. E para ele, se ele não fizer dessa forma, e você quiser obrigá-lo a fazer do começo para o fim, isso pode ser uma coisa extremamente inquietante, quando ele sai da zona de conforto dele para a realização das tarefas. Então, assim, quando você tem uma rotina, o paciente fez um padrão, mas um padrão que não vai causar nenhuma grandes consequências, como essa que você está me alertando, eu não vejo motivo de conserto. Agora, eu acho que não se deve permitir, por exemplo, doutora, o meu filho só quer que eu vá da casa para a escola por um caminho. Se eu mudar o caminho, o escândalo é imenso. Isso eu acho que você não pode permitir, porque você não pode você deve mudar o caminho sempre, para que ele não considere o caminho como sempre tem que ser feito esse. Porque existe uma rua interditada um belo dia, você sempre fez esse caminho, mas um dia está chovendo, está alagada, tem uma interdição, e isso pode virar um grande problema, uma crise imensa no TEA. E um problema para você, que vai ter que gerenciar essa crise. Então, existem algumas rotinas que eu acho que a pessoa não deve fazer, deve estar atento que o autismo, ele gosta e ele tem uma tendência, uma característica possível, presente em muitos, deles criarem algumas rotinas. Mas você tem que alertar para você não estimular rotinas, não permitir rotinas que vão te causar problema. Eu já tive muito paciente que a mãe disse, doutora, eu passei por uma vergonha tão grande, um escândalo, que eu não conseguia controlar essa criança, todo mundo olhando. E aí ela foi contar o fato era que toda a vida, quando ela saía da escola, ela comprava pipoca porque tinha um pipoqueiro na porta da escola. Mas esse dia estava chovendo, tinha chovido, o pipoqueiro não foi. Só que a criança, ela estava com um padrão de que ela ia para o pipoqueiro toda a vida. Então, o escândalo e por mais que a mãe tentasse justificar que não ia comprar pipoca, o pipoqueiro não estava. Não tinha ido. A criança entra na crise do TEA, onde ela não consegue te escutar. Ela não te escuta, então você não consegue controlar. Então vira um problema imenso. Uma coisa simples. Então, assim, por exemplo, eu disse, olha, isso você não percebeu, mas você não poderia ter criado aquela rotina. Você já percebeu que ele estava, todo dia que saía da escola tinha que ter aquela pipoca. Na hora que você percebeu, você já devia ter colocado salteado, nem sempre essa pipoca. Porque um dia iria causar esse problema. Iria acontecer um dia de chuva, iria acontecer um dia que o pipoqueiro não veio. É muito difícil que no decorrer do ano esse pipoqueiro não faltasse uma vez. Doutora, epilepsia pode fazer a criança ter atraso no desenvolvimento intelectual? Sim, com certeza. A crise convulsiva, ela causa prejuízos cerebrais, e que você, quando tem uma epilepsia refratária, por exemplo, um paciente com epilepsia refratária, comumente ele tem deficiência intelectual associada, porque ele tem muitas crises, ele possui epilepsia refratária, então é muito difícil ele não ter uma deficiência cognitiva intelectual, porque realmente o número de crises que ele possui agora, nós temos um número imenso de pacientes com epilepsia sem deficiência intelectual, porque são epilepsias que foram controladas rápido, que ele teve um número pequeno de crise, que foram classificadas de uma forma mais simples,
as epilepsias antigamente ditas benignas da infância, que hoje em dia são colocadas como autolimitadas. Mas se você pegar um paciente de epilepsia refratária, um Dravet, um West, um Lennox, que são síndromes epilépticas de difícil controle, a deficiência cognitiva e intelectual está associada, na sua grande maioria das vezes. Muito difícil você encontrar um Dravet sem deficiência intelectual. Na verdade, eu nunca encontrei. Nunca encontrei um Dravet sem deficiência intelectual. Nem nunca encontrei um Lennox sem deficiência intelectual. Pode ser até não tão grande a deficiência, mas sempre existe. Vou ver aqui. Priscila Maciel. Amanhã meu filho tem consulta com você. Estamos bastante ansiosos. Por você é a melhor. Meus parabéns. Muito obrigada. Espero atender às suas expectativas. Amanhã a gente se vê. Geisa Figueiredo. Doutora, como saber se uma criança é imperativa ou faz birra? É difícil você saber. Porque, assim, a maioria das vezes, o neurologista, ele está acostumado, ele conhece o desenvolvimento da criança, o comportamento, dependendo da sua idade. Agora, a birra, ela costuma acontecer, de uma forma geral, a birra acontece quando você contrariou a criança. Então, a criança fica extremamente agitada, faz as malcriações. Normalmente, quando quem só tem a birra, se você fizer tudo que ele quer, ele é um amor de criança. Não deixa ele fazer o que ele quer, ele é um amor de criança. Já o hiperativo, ele é agitado independente disso, ele é agitado no normal dele, quer dizer, não precisa ser contrariado e ele é agitado. E você pode, estou dizendo assim, você pode não, você tem birra dentro da criança hiperativa. A criança hiperativa, ela não está isenta da birra. Na verdade, é muito difícil você colocar limites numa criança hiperativa. É muito comum a birra dentro do hiperativo. Porque como ele demanda muito mais energia dos pais, os pais têm muito mais dificuldade de impor os limites. Então, é comum a associação no hiperativo de distúrbio de comportamento com birras frequentes. É comum. Então, você às vezes tem uma criança hiperativa e comumente no hiperativo você tem birra presente. Porque ele tem uma agitação, uma impulsividade muito grande, então com isso a mãe cansa de tanto reclamar dele e acaba relaxando, deixando passar algumas coisas. Então a imposição dos limites não é muito rígida, ela não consegue realizar de uma forma muito rígida, não consegue impor de forma muito clara. E aí quando sai de casa que ela quer impor porque nós estamos em público e o menino responde com uma birra imensa. Porque na verdade você deve impor os seus limites dentro de casa. Ele só faz fora de casa o que ele faz em casa. Ele não vai inventar de fazer uma coisa que ele não está acostumado a fazer. Mas as pessoas dentro de casa deixam um pouco mais solto, né? Karina Leite entrou, minha amiga. Conceição, doutora, como faço para conseguir uma consulta com a senhora no posto? O meu atendimento do SUS, a marcação é feita pelo SUS, no SUS não é por mim. Então, existem dois sistemas, aqui no estado do Ceará existe o CRESUS e o CREFOR. Então, o que acontece? Eu recebo encaminhamentos e eu atendo quem está marcado no sistema, mas não sou eu que marco. Então, o atendimento, você procura uma unidade básica de saúde, onde você tem que ser avaliado por um pediatra, porque eu sou neuropediatra, então eu sou especialista, eu recebo pacientes com encaminhamento, e aí é colocado dentro do sistema e as pessoas são marcadas pela fila do posto mesmo. Então as pessoas vão sendo agendadas, não sou eu que agendo, é o sistema do SUS que agenda.
Aurinete. Muito obrigada pela explicação. Entendi toda a explicação. Você é maravilhosa. Oh, muito obrigada. Cláudia Bessa. Eu fazia isso da pipoca. Passei a levar a pipoca. É uma saída. Mas começa também, cuidado, porque se você esquecer essa pipoca, o escândalo também vai ser grande, né? Então, essas rotinas muito assim, elas são boas de nos causar problema. Vanusa, Bel. Boa tarde, doutora Cristina, boa tarde. Darlene, obrigada pela explicação, doutora. Ele está muito ansioso para a próxima consulta mês que vem. Cláudia Bessa, depois de dar uma vez é difícil. Pode ser uma pipoca, um Nescauzinho, qualquer coisa vira motivação para eles. Eles facilmente se apegam, realmente. Facilmente eles se apegam a um hábito. Se você faz uma coisa, você dá uma coisa, facilmente ele quer no dia seguinte. No dia seguinte, e aí facilmente se torna um hábito dentro do autismo. É mais fácil se tornar um hábito do que no neurotípico, embora que o neurotípico também. Só que o neurotípico ele não tem dificuldade de comunicação. Embora ele tenha um hábito, se o pipoqueiro faltou, a mãe ele vai olhar, oh, cadê o pipoqueiro? Vixe, não sei. Ah, não vai ter pipoca. Não vai ter pipoca. E ele fica naquele meu expectativa, oh, mas ele entendeu, o pipoqueiro não veio. E pronto. Só que no autismo ele não consegue entender por que o pipoqueiro não veio. E aí é que dá o problema. Então o neurotípico também cria rotinas menos rígidas, mas ele consegue entender. Entender assim, amanhã, mas o pipoqueiro não vem, cadê ele? Onde ele está? Não está, não posso comprar. E ele, Então, com isso, a gente tem mais facilidade de um amor chamado... É que está tão grande que eu não consigo ler o final. Minha filha fala em excesso, já não sei o que fazer. Por falar em excesso só por causa disso, não é bem um problema, né? Porque você vê que eu falo em excesso. Eu sempre falei em excesso. Isso, na verdade, já me foi um grande defeito e hoje eu uso como qualidade. Então, falar em excesso não necessariamente vai ser um prejuízo, desde que a pessoa consiga colocar isso para saiba usar essa característica e aprenda a ouvir o outro, né? Mas assim, a minha vida inteira eu falei demais, em excesso. Então, a minha, assim, desde a época da escola, então eu lembro na escola que, assim, as pessoas eram muito tímidas, as pessoas tinham aqueles trabalhos, né? Trabalhos em grupo que tem que apresentar, muito comuns. Então, aí forma um grupo, ninguém quer apresentar, eu botava logo o meu dedinho, eu apresento. Então, eu era a que sempre falava. Então, era que sempre perguntava, queria saber, falava. Então, falar em excesso não necessariamente é um defeito. Realmente, na minha vida, eu tive muitos momentos onde foi apontado como defeito. Mas a gente tem que, primeiro, se controlar quem fala em excesso para também poder ouvir o outro. E você pode transformar uma característica sua numa qualidade. Então, hoje em dia, eu diria que o motivo, meu filho fala, mãe, você consegue falar numa live durante 1 hora? Como é que você consegue? Porque eu falo em excesso. Por isso que eu consigo. Se não fosse assim, eu não estaria conseguindo fazer isso de uma forma tão banal. Cláudia Bessa, já passei por situações que envolveu até risco de vida, quando meu filho quis entrar no mar e a maré não estava favorável. Se não fosse a ajuda de outras pessoas, não sei o que teria acontecido. Porque a vida acontece,
como você está dizendo, toda vida ele foi à praia e ele tomou banho de mar. Então ele não entende que hoje está perigoso, está puxando muito, que quer entrar de qualquer jeito. Então o autismo ele tem muita dificuldade, principalmente nessa comunicação. Desses momentos específicos aí você percebe mais a dificuldade de comunicação, se torna mais evidente quando você vai tentar justificar por que não aconteceu uma coisa que é usual, que é comum, e você faz essa justificativa e a criança não consegue compreender. E a grande maioria das vezes, se ele entrar na crise do TEA, a agitação, o nervosismo não deixa mais ele ouvir. Então você realmente vai ter que conter a criança, segurar, porque ele não adianta que ele não está ouvindo você. Deixa eu ver o que mais. Mari, doutora, eu levei meu filho a um aniversário de criança e percebi que ele ficou o tempo todo brincando sozinho e não brincou com outras crianças. Estou preocupada. Será que ele pode ser autismo? Não é esse detalhe, mas esse detalhe pode ter sido o seu sinal de alerta para saber se ele possui uma comunicação adequada para a idade dele. Esse detalhe do aniversário pode ter sido o seu sinal de alerta. Mas o motivo dele, se ele for autismo, ele possui uma dificuldade de comunicação, quer dizer, ele nem está conversando e nem está entendendo como deveria para a idade. Mas você não percebeu a dificuldade de comunicação e percebeu por uma característica de dificuldade de socialização, de dificuldade de brincar com as outras crianças num ambiente extremamente agradável, que é o aniversário de infantil, né? Então, é um sinal de alerta que você deve procurar uma avaliação, porque para poder avaliar se realmente ele está se comunicando como deveria para a idade. Agora, esse sinal em específico não vai fazer o diagnóstico, porque nós temos outros motivos de que a criança possa se isolar e não só o autismo. Darlene, o meu é a minha mãe, porque ele sempre que ia para a casa dela à tarde, mas como ela está com suspeita de Covid, ele não pode ir, ele chora e faz birra e drama. É um hábito, quer dizer, ele não consegue. Você diz, mas ela está com Covid, você não pode ir, mas ele não consegue te entender, porque possui uma dificuldade de comunicação. Então, você está argumentando um argumento que outra criança poderia entender, mas não entenderia. Quando o meu avô teve, no início do ano passado, o meu avô teve Covid e eu fiquei acompanhando ele no hospital. Nessa ocasião, eu tive que fazer isolamento, porque eu estava indo para o hospital, ele estava com Covid, então eu fiz um isolamento preventivo. Então eu passei, ele se internou por acho que uns 12 dias, eu fiz teste, não peguei Covid, mas assim, depois que ele saiu, eu ainda tive que fazer mais 14 dias. Então com isso, 12 com 14, virou 26 dias, foi quase um mês de isolamento, onde eu me isolei completamente de outras pessoas da família, inclusive do meu filho. E ele no começo, ele chorava, porque vem para casa, eu disse, eu não posso, porque eu estou aqui. Aí ele dizia assim, é só você usar álcool em gel, você toma banho e passa álcool em gel. E eu no começo eu tive dificuldade, porque fica se passando para as crianças que usem máscara, álcool em gel, e ele não entendia que dentro, eu estando acompanhando uma pessoa com Covid, não era o suficiente. Mas isso, logo eu disse, mas não, é porque não é o suficiente, isso é para a gente se prevenir, é o que eu estou usando aqui dentro do hospital, só que como eu estou ficando muito tempo, eu posso pegar o Covid, então é uma segurança, é uma conversinha um pouco maior, mas ele acaba entendendo,
Já um paciente com TEA não tem condições de entender essa parte aí. Doutora, meu filho tem 3 anos e tem dificuldade para falar. E é uma criança que grita e é agitada. Será que tem algum problema? Com certeza tem um problema. Atraso de linguagem e distúrbio de comportamento. Porque você mesmo diz que ele tem 3 anos, tem dificuldade para falar. É um problema. É uma criança muito agitada e que grita. Então você mesmo está apontando os problemas. Agora eu não sei o diagnóstico. É bom você procurar uma avaliação para você saber fazer o diagnóstico. Mas problema, sim. Se ele tem diagnóstico, eu não sei. Aprendizagem possível. Boa tarde, doutora. Como lidar com uma criança com deficiência intelectual leve, agressivo, 12 anos? Não existe uma regra, né? Principalmente o que eu digo assim, deficiência intelectual. Se você tem uma deficiência intelectual e ele tem 12 anos, você tem que fazer um ajuste, conseguir descobrir mais ou menos qual é a mentalidade dele. Uma dica muito boa é você deixa a criança livre com crianças de várias idades e você vai ver com que idade que ele costuma brincar. Porque a brincadeira infantil, ela exige uma troca. E a brincadeira, ela tem umas nuances que são assim, se você prestar atenção, você vai encontrar. Você vai pegar um grupo de 6 anos que brinca de pega-pega. E você vai poder ter um grupo de 10 anos que brinca de pega-pega. Só que a turma de 10 anos não vai querer o de 6 no meio da brincadeira. Mas é pega-pega, o de 6 anos sabe brincar de pega-pega. Mas os de 10, eles brincam com uma estratégia diferente. Então, o de 6 anos ainda é mais bobo, se esconde em locais mais óbvios, fica escondido por um tempo menor. Já o de 10, eles já procuram locais mais elaborados, eles já ficam escondidos por um tempo maior. A dificuldade do pega-pega, do esconde-esconde é maior. Então, aquele pequeno, eles não querem o pequeno porque o pequeno está atrapalhando. O pequeno se esconde num canto que é muito fácil de encontrar. O pequeno se esconde se você fica todo mundo em silêncio, que é que ele está procurando, aí ele vai e sai do lugar. Então ele não está seguindo as nuances da mesma brincadeira, porém numa outra idade. Então a brincadeira, ela tem trocas. Então, para você ver com quem ele consegue trocar, então às vezes você pega uma criança de 12 anos com deficiência intelectual, mas aí ele gosta muito de brincar com crianças pequenas. Ele gosta muito de brincar com crianças entre 5 e 6 anos. Então ele está mais ou menos aí no entendimento e na troca de informação. Então você tem que conversar com ele como se você estivesse conversando com uma criança de 5, 6 anos. A criança com deficiência intelectual, ela dificilmente consegue brincar e manter contato estável, constante com alguém da mesma idade. Ou ele pega crianças pequenas, que ele está conseguindo fazer a troca, ou então ele vai para o adulto, que lida com ele como sendo criança. Então, a maior dica é você encontrar como você lidar com ele, quer dizer, qual é o nível intelectual dele. E aí você conseguir, você fazer o ajuste, ele pode ser o teu tamanho de 12 anos, mas eu vou lidar com ele como se ele tem uma grande... ele consegue fazer vínculo, brincar, se divertir com um grupo de crianças entre 5 e 6 anos, então eu vou lidar com ele como se ele tivesse 5, 6 anos, que deve ser mais ou menos a capacidade intelectual dele. Então, é uma dica muito... Deixa ele livre com várias crianças de várias idades e observe aonde ele consegue realizar a troca. Quer dizer, a troca, porque amizade é troca. Ele precisa brincar e a brincadeira tem que ficar... ela é mútua. Brincar, a criança aprende brincando, ela conversa brincando. Existe uma troca muito grande na brincadeira. Então, uma criança com deficiência intelectual, quando ela tem pouca idade,
que não existe tanta troca. Criança de 2, 3 anos não tem a brincadeira, é meio correr, subir e descer, mas quando começa a ter brincadeiras com trocas, troca de que eu estou falando, essa troca de comunicação, de informação, de regras que todas as brincadeiras possuem, aí ele começa a não entender. E aí ele começa a ser afastado, porque ele não sabe brincar, tia. Ele não sabe brincar. Ele não está brincando direito. Não pode. Assim não pode. Ele não está fazendo a brincadeira direito. Ah, você sai da brincadeira. E aí as outras crianças, elas nem percebem que ele tem uma deficiência intelectual. Percebem que ele não sabe brincar. Que ele não faz. Então, com isso, é uma dica boa. E a outra dica... A criança com deficiência intelectual, quando ela começa a ser cobrada além da sua capacidade, muitos se tornam agressivos. É uma forma de reagir ao que ele está sendo solicitado que ele é incapaz de fazer. Então você tem que muito se perguntar se você está sabendo, você está lidando com ele como uma deficiência intelectual, mas a deficiência intelectual de que nível? Você está sabendo entender essa criança? Porque para você trabalhar com ela, você tem que entender qual é o nível de entendimento dele. Então, eu diria que essa é uma dica grande. Eu pergunto muito às mães. Vés Matos, doutor, essas crises de birra também está presente em criança com déficit cognitivo relacionado a outras patologias? A birra está presente em todo mundo. A criança neurotípica também tem birra. Então, birra, principalmente quando você está impondo limites, você não está permitindo algo, a criança reage. Então, isso acontece com todos. Agora, quando você tem deficiência intelectual, autismo, a birra, ela se torna mais persistente, porque na criança neurotípica, você conversa, você explica os motivos, e ele tem um entendimento, ele consegue te entender, e aí ele começa a ser convencido de que hoje ele não pode entrar no mato, porque o mato é perigoso. Ou que ele hoje não vai ter a pipoca, porque o pipoqueiro não veio. Mas se ele tiver alguma dificuldade, ele não entende e continua a ver. Gente, falando demais, eu estou começando a tossir. Aqui eu estou tentando entender a pergunta, enquanto eu estou tossindo, né? Minha filha tem lissencefalia. 4/5 ao dia. Mas que atrapalham as terapias. Eu não sei se ela está se referindo que a criança tem lissencefalia e tem 4 a 5 crises convulsivas ao dia ou birra ao dia. Eu acho que é crises convulsivas. Mas que atrapalham as terapias. Falam, tenha paciência, pois são poucas, mas atrapalham o dia a dia. Às vezes me pergunto se vale a pena esperar ou procurar. Eu não entendi exatamente o que é que ela tem ao dia. 4/5 é o quê? É crise convulsiva ou é crise de birra? Porque nós estamos falando sobre esses dois assuntos. E como você não especificou, eu não entendi. Olha, a Nívia Colim entrou. Seja bem-vinda, já estava com saudade. Trocam de camisa para enganar os amigos. Cláudia Bessa, meu filho fala pouco, é autista e mesmo sem falar ele puxa a brincadeira na turminha. Tem algumas crianças que, embora a comunicação não se refere apenas à fala, então às vezes a criança não tem uma fala tão
fácil, mas ela tem comunicação melhor. Então, assim, a gente quando avalia a comunicação, você avalia a comunicação. E a fala é uma das formas de se comunicar, não é a única. E dependendo da idade, a criança pode se comunicar muito bem com as outras crianças sem falar muito bem. Vamos ver aqui que eu não estou conseguindo enxergar essa última. Pergunta. Cláudia Bessa, gostei da dica da interação. Meu pequeno procura todas as idades. Não sabe ver um grupo de pessoas, embora fale pouco. Neuropsicóloga Lívia. Grande verdade, é uma defesa à agressão. Então, principalmente se você estiver exigindo de uma pessoa o que ela não pode te dar, ela das duas, depende também do temperamento dele, ou ele começa a chorar, ou ele começa a se tornar agressivo com você. Você está exigindo o que ele não pode fazer. Então, você também tem que saber se você está exigindo dele o que ele tem possibilidades. E isso é uma sensibilidade, e é isso que o profissional da educação, os pais, tem que conseguir olhar o seu filho e ver quando que ele não está fazendo uma coisa porque ele não quer, porque ele está com preguiça, ou quando ele não está fazendo porque ele não sabe, ele não está te entendendo. Pati Celos, meu filho fica irritado porque não consegue pegar as coisas. Tento acalmar e incentivar. Germana, coraçãozinho para você, Germana. Grande amiga. Grande amiga. Cláudia Bessa, até os pais fazem birra. Todos. A gente aprende a aceitar as nossas frustrações. Isso é um aprendizado. E tem gente adulta que não aprende, que não aceita as suas frustrações, porque nós somos frustrados das nossas vontades diariamente, né? E deveríamos já ter aprendido. Neuropsicóloga, Nívia, os coraçõezinhos. A enfermeira, ela estava falando, a Anabelle estava falando que a filha dela tem mesencefalia e tem 4 a 5 crises convulsivas ao dia, que ela está corrigindo agora, e que atrapalham as terapias. E que ela não sabe. Anabelle, é um bom senso, porque se a sua filha tem 4 a 5 crises diárias, ela tem uma epilepsia que deve estar classificada como refratária. As terapias vão ajudá-la, não é as terapias que estão causando as crises, porque se você diz que ela tem 4 a 5 ao dia, independente com terapia ou sem terapia, se ela ficar sem terapia, ela pode não ter avanço. Se você for esperar que ela tenha controle total de crises, pode ser que isso não aconteça. Então, eu sei que é extremamente angustiante uma criança que possui uma epilepsia refratária. A mãe ver essas crises e atrapalham, é claro, as terapias, atrapalham a vida, o dia a dia. Como não atrapalhar? Atrapalham muito. Então eu sei, mas se a gente tiver uma criança com epilepsia refratária, que está com 4 ou 5 crises ao dia, mas eu não consigo reduzir a um número menor que isso. Se eu for esperar zerar essas crises ou diminuir muito essas crises para eu reabilitá-la, eu vou perder muito, porque eu não sei nem se eu vou conseguir. Então eu sei que pondera muito da família. Períodos onde a criança descompensa, está com maior número de crises, para de ir nas terapias, volta quando está mais compensada. Eu sei que assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você for esperar o controle total de crises, ela vai ter um prejuízo maior. E eu não sei se você vai ter esse controle maior de crises e quando terá. Se tiver, quando vai acontecer. E ela vai perder muito. Então, eu me lembro desse comentário da Nívia,
que ela falou que foi um dia, eu tenho uma memória muito boa, e ela estava comentando que ela foi num dia que era um encontro do Purple Day e que tinha uma criança que tinha Dravet. E ela estava andando de bicicleta, ela teve uma crise convulsiva, depois da crise convulsiva ela pegou a bicicleta e continuou andando. Se ela for esperar não ter crise para se divertir, ela não vai se divertir nunca. Se a mãe disser que ela só vai andar de bicicleta quando ela não tiver crise, ela não vai viver a vida dela. Então é a hora que ela tem que viver além das crises convulsivas. Ela tem que viver com uma crise convulsiva sendo coadjuvante e não quem ordena a sua vida. Porque se você for esperar tudo, vou fazer quando ela estiver sem crises. Ela perde, você perde. Cláudia Bessa, doutora, meu filho está sem escola desde o ano passado, fico arrasada. O que a senhora tem aconselhado? Ele gosta de chão, estar próximo das outras crianças, mas está com uma fase de aprendizagem tão boa. Olha, eu não sei, porque é o seguinte, todas as crianças estão sofrendo. As neurotípicas estão sofrendo. Todas as mães estão com o mesmo problema. Porque esse ensino híbrido, esse ensino online, as crianças não têm capacidade de acompanhar esse ensino online. Não é um método bom para as crianças. Então, tiramos das crianças tudo que era de interessante na escola. Ainda temos que quando você vai para o híbrido, no dia do presencial, a mesma professora que está dando aula presencial está dando aula online. Então, a criança que está no presencial tem uma atenção dividida com os que estão online. Então, o professor está numa situação muito complicada, que ele tem que, ao mesmo tempo que dá a aula presencial, ele tem que dar aula online. Então, ele tem uma atenção dividida. A criança que está no presencial tem uma atenção dividida. A que está no online não tem uma capacidade de prestar atenção para uma tela nesse tempo todo. Nós tiramos o recreio das crianças, nós tiramos o contato, que a escola, a comunicação, a interação, uma criança estimula a outra. Então, realmente, eu estou com o mesmo problema. Agora, é claro que as mães das crianças autistas, nos autistas houve ainda um agravamento disso, porque tudo que o coronavírus pede para evitar o contágio é o contrário do que a gente pede para o paciente autista. O coronavírus pede distanciamento social e a gente queria no autismo incentivar a socialização. O coronavírus pede uso de máscara. A máscara te dá um distanciamento com o outro, que não era o que a gente queria. O coronavírus te pede menor número com distanciamento social. Também não era o que a gente queria. Pede aulas online, é o que a gente não queria no autismo, as mídias. Então, essas crianças sofrem muito mais. E o que acontece é que cada caso é um caso, cada pessoa tem que pensar no seu filho, olhar o seu filho. Às vezes aumentar o número de terapias nesse momento, aproveitar o tempo se o rendimento estiver muito baixo, usar a terapia como sendo uma fonte de desenvolvimento, colocar para o rendimento escolar, às vezes uma professora particular. Então, mas cada um vai ter que pensar e descobrir seus caminhos, e eu também estou nessa, tentando descobrir os meus caminhos, porque as dificuldades estão com todas as mães. Então, quando eu souber que existe uma receita que vai resolver o meu problema, eu te passo. Mas até agora eu não consigo. Gente, eu vou encerrar, que agora eu já fiz 1 hora, de live. Então, quinta-feira a gente se encontra novamente às 8 horas da noite, certo? Um beijo para todos os amigos que entraram na live, para todos os pacientes, todos os meus seguidores que vêm sempre, para todas as pessoas que me acompanham em todas as lives. Muito obrigada, isso aqui só acontece por causa de vocês. Todo mundo que me perguntou, porque isso aqui só acontece por vocês. Se não fosse com vocês, não tinha sentido, né? Então,
Um beijo e agradecimento a todos. Quem ainda tiver pergunta, que eu estou vendo surgir agora uma pergunta, me manda pelo direct que eu respondo, tá certo? Um beijo, fique com Deus, se cuidem, usem máscara.